Ó Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, Mestre Jesus, nosso guia de todo dia, nosso iluminador dos caminhos divinos, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela bênção da vida, obrigado pela oportunidade de trabalhar e servir. Gostaríamos de lançar de nós mesmos os nossos melhores sentimentos em forma de amor, de pensamentos positivos, de sentimentos amorosos a todos aqueles necessitados da carne, aqueles necessitados do corpo físico, da mente e do espírito. Que o Senhor possa estar no lar de cada um de nós, olhando e auxiliando naquilo que merecemos e precisamos, e que Ele não retire de nós a responsabilidade das nossas provas, mas que Ele nos dê a força necessária para que a gente possa suportar de forma digna, misericordiosa. Fazemos votos a todos os nossos irmãos da Boa Nova, que estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, parágrafos 4 a 6. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes o contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. Ao contato deste amor, vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e exílio, será então purificada por este fogo sagrado e verá praticado na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas salvíssimas palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço e vos peço, amai-vos, e verei a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Olá, queridos irmãos, os saúdo com a paz de Deus. Meu nome é Paulo Cesário e hoje nós vamos estar discorrendo sobre o tema da glorificação, graças a Deus. O apóstolo Paulo recomenda que em tudo devemos dar graças. E então nós teremos uns minutinhos para estar assim tecendo alguns comentários a respeito. Não é isso? Porque parece antagônico. Tá certo que a gente já tem esse hábito de glorificar, de ser grato pelas coisas boas que nos acontecem. Sempre que nós somos indagados por alguma empreitada ou por alguma informação, né, a gente sempre responde glorificando. Como está a saúde do papai? Está bem, graças a Deus. E lá no emprego, como estão lá? Como estão as coisas no seu emprego? Tá bom, graças a Deus, está muito bom. Quando a gente faz uma viagem e chegamos lá ou chegamos de lá, como foi a viagem? Graças a Deus, foi ótima.
Então nós estamos sempre reverenciando o nosso Criador, nós estamos sempre reverenciando a divindade pelas coisas boas que nos acontecem. Mas e as coisas difíceis de engolir? As coisas que machucam, que angustiam, não é? Como, por exemplo, a perda de um ente querido. Aquela pessoa que a gente ama muito. A gente fala perda, mas no Espiritismo a gente não fala perda, porque no Espiritismo nada se perde, nada é para sempre, não é um até nunca mais, né? A pessoa desencarna e continua vivinho do outro lado, vem nos visitar, encontramos com eles nos sonhos, mas é difícil a despedida. Aquela pessoa que a gente gostou tanto, de repente há a descontinuação da presença, a gente já não ouve mais a voz, a gente já não vê mais aquela pessoa transitando por perto. De vez em quando dá uma saudade que dói. Ah, como dói a saudade da pessoa querida. E a gente pode assim, de vez em quando, ficar dando graças a Deus que ele desencarnou? Não é? Às vezes a pessoa está indo tão bem na vida, nos negócios, prosperidade em tudo, família sadia e todo mundo assim, centrado, todo mundo assim no bem, cuidadosos, zelosos com relação às suas responsabilidades, graças a Deus. Eu nem mereço a família que tenho. Mas de repente tem algumas, ou que chegam, ou mesmo que vem para nós, né? Encarna no nosso meio alguém de temperamento difícil e que às vezes a gente fala assim, já tem até um outro ditado, ao invés de graças a Deus, a pessoa fala assim, aquele abençoado. Está lá aquele abençoado. Ou aquela abençoada. Isso é no sentido de que essa pessoa dá muito trabalho. Quando dá muito trabalho, as pessoas já usam outro termo. Já não é mais o termo graças a Deus. Fala, aquele abençoado está lá. Há muitas pessoas que usam também outros termos, como relacionamento, quando está difícil, principalmente no meio espírita, a pessoa fala, está lá meu instrumento de evolução. A gente está assim bastante desapegado às coisas e resignado diante daquilo que a gente não pode modificar, né? Estamos lá até vendo onde é que vai, para ver como é que fica. Espero que não tarda muito a solução desses problemas. Mas quando a gente, de repente, a vida vira de cabeça para baixo, você perde as coisas, quem está rico fica pobre. E também não é fácil a pessoa rico ficar pobre. É um pouco difícil, sabe? Dói. Das uniões, né? Ou das desuniões, mais ou menos assim, mais de 50% das desuniões são levadas por mudança de padrão de vida. Mudou a coisa, perde o encantamento, vem as dificuldades, e aí não sabe administrar a dificuldade. Porque com dinheiro, né, com poder, com a fama, as coisas são facilitadas. Há muitas pessoas que estão na companhia de alguém, não por ela em si, mas pelo que ela propicia. Às vezes valores, né? Valor no sentido financeiro, né? Pelo que possui, pela fama que tem, pela proteção que oferece. Mas quando essas coisas saem, que só sobrou a pessoa, e agora, o que eu faço com isso? Eu não estava preparado para viver com ele sem as coisas que ele tinha. Ele, eu falo assim, o outro, né? A outra pessoa. Agora, desse jeito, eu não sei agora o que fazer. Até então não tinha pensado nisso. Às vezes a pessoa está assim, indo em mil amores, a vida está maravilhosa, está sorrindo, está pródiga. E de repente há uma alteração e que a outra pessoa que ficou prejudicada, fragilizada, as coisas que aconteceu, pode trazer assim um entristecimento para aquela pessoa em ver afastar de si aquilo que ele julgava seguro. Outro dia eu estava ouvindo umas músicas do Barrerito.
da dupla, do trio, né, trio Parada Dura. E ele falando, né, sobre o acidente dele na música, falando para onde que tinha ido os passos dele. E ele agradecendo pela cadeira de roda, mas a gente sentia dor na música, sabe? A gente sentia, assim, uma profunda tristeza. Eu, pelo menos, captei isso. Não sei se todo mundo captou, né? E aquela coisa, assim, parece que ele falando da dor dele, do abandono, de estar sozinho, né, que sobrou para ele uma cadeira amiga, e aquela coisa que mudou tudo para quem tinha, assim, multidões, e locomovia, ia para onde queria. Quando mudou, que ficou sozinho, houve separação também da sua dupla lá, do seu trio, e aí eu senti nas músicas dele, assim, parece que abandono, né? Ele falando assim, olha onde eu estou, aonde eu fui parar, como que eu estou aqui agora. Então a vida da gente muda, e muda assim significativamente, de repente. De repente. A coisa vai indo e desgringola. Esse termo desgringola aí é o termo que a minha mãe usava. Minha mãe falava assim, tá desgringolando tudo. Não sei o que significa desgringolar, mas significa que a coisa está desarrumando. Então a gente vê assim, olha, mas como dar graças a Deus por coisas tristes que acontecem, não é? Tem hora que a gente olha e fala, gente, mas se não for analisado, a gente vai ver isso, né? A nossa palestra hoje ela é dividida em blocos, né? Blocos 1, 2 e 3. Então a gente vai ver no bloco 2 aí alguma coisa a respeito da visão espírita dessas coisas, né? Mas hoje nós estamos diante de circunstâncias que dá para a gente parar e pensar e falar assim, olha, parece que tem alguma coisa errada. O apóstolo fala, em tudo dai graças. E aí de repente a gente fala, mas tudo? Tudo? Ué, como que faz, né? O santo João Bosco, ele disse que Deus nos colocou no mundo para os outros. Engraçado, né? A gente está colocado no mundo para os outros, pelos outros, com os outros. E isso aí é coisa antiga, né? Essa conclusão que o Bosco teve, né? João Bosco teve, falando que nós estamos nesse mundo aqui, que Deus nos colocou aqui para os outros. E ele fala também que nós devemos de ser assim, com relação para Deus, devemos ser como os pássaros, que eles estão naqueles galhos que está frágil e continua cantando, porque eles sabem que eles têm asas. Então, e nós agora? Como é que fica? Nós estamos diante da vida, e diante da vida nós estamos agora experimentando e experienciando coisas agradáveis e desagradáveis. Fica às vezes assim uma pergunta, né? Glorificar a tudo, dar graças a Deus a tudo. A gente vê assim que nós estamos num mundo onde tem o certo e o errado, e a gente gostaria que tudo fosse certo. E às vezes nós pensamos que nós estamos certos e que as outras pessoas estão erradas, se pensarem diferente de nós. Então, nessa coisa entre o certo e o errado, que o Emmanuel fala sobre a razão, que o espírito ou o homem alcançou a razão nada mais, nada menos que 40 mil anos, que nós já sabemos o que é certo e o que é errado. E até hoje ainda nos fere, não é? A interferência externa às vezes nos deixa assim chocado. Às vezes as pessoas nos ferem com palavras, às vezes nos prejudicam, nos dão prejuízo verdadeiros, né, materialmente falando, às vezes destroça a nossa família, às vezes assassina um parente, e a gente fica naquela assim, e até um dia que Pedro chega para Jesus e fala, mestre, até quantas vezes a gente tem que perdoar? Seria até 7 vezes? Até quando eu tenho que ficar compreendendo essas coisas e desconsiderando as ofensas? E Jesus fala, meu garoto, Pedro, eu não digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7 vezes. Isso eu estou falando com as minhas palavras, né? Isso aí é o contexto que está escrito. Vejamos, meus queridos, é uma recomendação para um perdão contínuo.
Isso está no Evangelho, capítulo 10. Olha, perdoar não só 7 vezes, mas quantas vezes forem preciso. Segundo ainda André Luiz, ele tem uma colocação muito maravilhosa, que ele diz que o perdão pode ser considerado como uma luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Olha que maravilhoso, que educação pelas atitudes, pelos atos. Porque a gente sabe que a vida é feita de direitos e deveres. E se todo mundo cumprisse os deveres, ninguém precisaria reclamar os direitos. Mas assim nós estamos enganados, trapaceados. Muitas das vezes as pessoas vêm com uma palavra tão bonita e por trás daquilo ali, do que eles mostram, existe uma má intenção. Existe um golpe. Eu ainda me lembro que tinha uma expressão, não sei aonde, que a pessoa falava, olha o golpe. Então, há muitas vezes tem uma armadilha e a gente não consegue ver. Aquele que está arquitetando aquela armadilha, ele pensa que ninguém está vendo. Mas existe um mundo espiritual atento. Tudo, muitas das vezes, né? A gente fala tudo, mas depois a gente volta e fala muitas das vezes. A nossa intenção, ou aquilo que fazemos, as nossas ações, não é entre nós e a pessoa, mas é entre nós e Deus, que vê tudo e sabe tudo que nós fazemos, sabe das nossas limitações, das nossas necessidades, e deixa a gente aqui. Às vezes a gente fica imaginando, mas por que Deus não colocou a gente no céu? Eu acho até que Deus fez muito mais do que isso e muito melhor do que isso, antecipando até esse grito nosso de socorro celestial. Deus colocou, foi o céu dentro de nós. E a pessoa fica imaginando assim, não, eu tenho um inferno aqui dentro. Não, não tem, você tem um céu. O seu céu pode estar descuidado, mal, né? Não está tendo zelo, está crescendo espinho, ervas daninhas nos jardins do seu céu. Então, o que seria o perdão, quantas vezes necessário for? Primeiro é preciso que haja compreensão, porque esquecer a ofensa, ninguém esquece. Aí seria até um problema, né, patológico, né? Um Alzheimer. Porque, na verdade, a gente lembra de coisas, tanto que a gente fez errado, quanto de pessoas que errou para com a gente, que de muitos e muitos anos, 10, 20, 30, 50 anos, a gente está lembrando. Lembrar é saudável a gente lembrar. Sinal que a gente está com a nossa mente sadia, está tudo registradinho, mas é preciso compreender o porquê que essa pessoa fez isso. Como está ela, ou o que passou na vida dessa pessoa para ela ter tal procedimento? Procedendo assim, dessa maneira, me prejudicando. Será se não viu a minha família? Será se não conhece a minha luta? Me enganou, me trapaceou, tirou tudo que eu tinha. Como se dá? Eu preciso compreender essa pessoa, que lá dentro dela existe uma angústia, existe uma descompensação muito grande, que faz ela gritar através desses gestos abusivos, agressivos, lesivos, mostrando aonde ele se encontra para que a gente possa retirá-lo de lá. Então, olha bem, o André Luiz fala que o perdão é uma luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. E por isso, quando perdoamos, nós estamos criando assim uma condição para desobstruir a nossa caminhada rumo à vida imperecível, para o que nos aguarda. Todos os benefícios que Deus criou para o homem já existem, só precisamos acessá-los. Ainda não compreendemos. Essa mesmo de perdoar quem nos prejudica, essa aí é terrível. Nossa, eu ainda me lembro de que na assistência fraterna que fazíamos na casa de prisão, uma senhora ia lá e não era espírita, ela alcançou as equipes socorristas, né, lá da casa de detenção. Antigamente era Sepaigo. E ela ia porque ela só tinha um filho. E foi assassinado e o assassino estava lá.
E ela queria ir lá fazer visita para vê-lo, encará-lo frente a frente. Ela queria observar a pessoa que havia assassinado seu filho. E perguntaram para ela, mas por que você quer ir? Você o ama? Ela fala, de jeito nenhum. Claro que eu não amo. Aliás, eu acho até que odeio. Mas eu vou lá. Mas para que você vai lá? Para sofrer mais? Ela, não. Eu vou lá porque eu preciso amá-lo. Amar aquele que matou seu filho? Ela, pois é. É que eu amava muito meu filho. E Deus cruzou essa pessoa no nosso caminho. E ele fez o que fez. Então, pelo amor imenso que eu tenho pelo meu filho, eu preciso sublimar o meu amor. Eu preciso vir aqui para perdoar o seu assassino, o seu algoz. Eu preciso amar esse filho que Deus mandou para mim. Só quando eu estiver amando a essa pessoa, perdoando-a de coração, compreendendo as suas dificuldades, os seus anseios, as suas mágoas, quando eu alcançar isso e poder amá-lo como filho, o meu amor será capaz de alcançar o meu filho aonde ele estiver e consolar e curar o meu filho aonde ele se encontrar. E não era espírita. O objetivo dela ia ao encontro para amar o inimigo, o agressor, aquele que feriu de morte um coração materno. Ela ia então para estar perto dele, de início trêmula, mas ela conseguiria. Não sei como essa história terminou, mas ficou assim na minha mente. A coragem, a caminhada, a busca de acender uma luz no caminho daquele agressor, para que ela pudesse alcançar a libertação e que ela pudesse caminhar por um caminho de sublimidade, para que ela pudesse, então, auxiliar o seu filho com o seu amor purificado. Então, às vezes, a gente fica assim imaginando por que as coisas acontecem, coisas ruins acontecem. Não acontece coisas ruins. Deus não manda coisas ruins para nós. Todas as coisas podem ser mal vistas, mal entendidas, né? A gente pode não dar conta de fazer uma leitura à altura dos favores ou do favorecimento de Deus para conosco. Mas tudo que vem está nos induzindo a mudar a nossa visão, para ver a vida mais além. Porque às vezes eu vejo você. Mas o que tem além de você? Qual é o propósito do seu aqui e agora? O que está se passando contigo? De onde você vem? De qual é a sua realidade? E o que nós iremos alcançar a partir de agora? Então é sobre essas coisas que o Espiritismo vem colocando luz no nosso caminho. Às vezes a gente vê um lar em terrível penúria. Em o livro Libertação, uma obra maravilhosa também, psicografada por Chico Xavier, esta obra, Libertação, conta a história de uma senhora de escravo, na época antiga, né? Descobre que o seu marido tinha um caso com uma escrava e tinha 2 filhos. Agora, os escravos não eram dono deles. As escravas não eram também, eram submissas, era o que eles quisessem que ela fosse ou que ela fizesse. Era obrigada, sob pena de ser açoitada. Então, 2 filhos. E ela, como mulher, deveria ter compreendido a situação da escrava. A escrava não era uma sedutora do Senhor, mas ela era uma escrava, inclusive uma escrava sexual. E que engravidou e teve 2 filhos. E os filhos trabalhavam como escravo também na fazenda. Olha que coisa estranha. O pai deixar o filho
ser escravo, continuar escravo, porque é filho de uma escrava. Então ela, ao invés de acolher e ajudar, não. Ela expulsou, tocou, separou ela dos filhos, vendendo ela para um outro senhor. E esses filhos, então, ficaram assim jogados, humilhados, judiados, até que desencarnaram também. E assim desencarnou todo mundo, assim, o senhorzinho, os dois escravos e a mãe. No mundo espiritual, eles estavam lá em forma perispiritual, deformada, em forma de ovoides, sugando essa senhora. André Luiz faz lá, assim, uma pesquisa dentro do que estava acontecendo e descobriu o ódio que estava naqueles OVNIs, naqueles ovoides. E eles não perdoavam de jeito nenhum. Eram os dois escravos e a mãe, que, unidos através do ódio, do desejo de vingança, da incompreensão, de tudo, eles estavam lá como carrapatos sugando ela. Então André Luiz foi informado de que aquela situação iria ter um desdobramento através da reencarnação. Aquela senhora, a sinhazinha, iria reencarnar e casar com o mesmo esposo, mas numa pobreza danada. E ela então iria ter uma juventude perturbada. E só iria ter assim um pouco de paz, de sossego, quando ela estivesse beijando essas 3 crianças no seu colinho. Então ela, que negou tanta assistência e judiou tanto na vida passada, agora ia defender os 3. Ia alimentá-los com o seu próprio sangue, com o seu próprio leite. Ela iria ter esses filhinhos no colo e teria uma existência de muita dor, de muito sofrimento. Então hoje, isso tudo seria o que mesmo? Buscar a sublimação, o resgate das suas inconsequências do passado. Olhando assim para um lar dessa condição, pessoa meia dementada, perturbada, com crianças, problemas, haja visto pela sua condição perispiritual como viriam para essa existência, para o resgate, para amarem uns aos outros, para o entendimento mútuo. E assim então Deus, analisando à luz da doutrina espírita, a gente vai ver a justiça divina nas dores que nos assolam. Não foi Deus que criou essa situação. O universo é gerido pela lei de atração. Pela lei de atração, então, ela contraiu isso para o resgate. Uma vez suportado com amor, tudo isso irá voltar ao normal. E vamos fazer o bem no lugar do mal que não deveríamos ter feito. E vamos amar aqueles que prejudicamos e que nos prejudicaram. Citamos aí uma história que está no livro Libertação, daquela senhora de escravo, que nessa nova existência iria receber aqueles 3 judiados, oprimidos, como filhos, e ao invés de uma grande fidalga, teria agora uma vida de pobreza e perturbação. E teriam 3 filhos problemas para amamentar, para cuidar, não é? Para cuidar. E nós estamos vendo que mesmo a justiça divina atuando em um novo momento, em uma nova oportunidade. Então o que nos acontece é para o nosso bem. Graças a Deus, essa senhora teve a oportunidade de resgatar. E olha que como é algo assim extraordinário, em O Livro dos Espíritos, na questão 977, fala assim que a pessoa a quem prejudicamos, prejudicado e quem prejudicou e o prejudicado, estarão no mundo espiritual sempre, frente a frente, encarando um, eternamente? Ele falou, a resposta é a seguinte: até que haja o resgate.
Não tem como a gente fugir de nós mesmos. Pois bem, como nós vivemos o universo, todo o universo, é governado pela lei de atração. Tudo aquilo em que sintonizarmos estamos atraindo. O nosso pensamento é um imã poderosíssimo, capaz de nos colocar de encontro com aquilo que nós desejamos. Então, muitas das vezes nós até culpamos a Deus, né? Deus não tem olhado por mim, Deus tem pesado a mão. Mas na verdade não. Olha que quando Deus coloca Jesus no nosso caminho, e Ele vem trazendo assim um jeito de existir tão extraordinário. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e vida em abundância. Andar, existir nos padrões de Jesus, a vida torna-se suave, leve. Porque o que vai acontecer conosco são coisas que nós requisitamos das leis divinas para tirar de nós aquilo que nos atrapalha e prejudica os outros. Nós estamos aqui nesse mundo fazendo aqui um curso de bondade. Nós estamos aprendendo a viver como humano, nos capacitando aqui, habitante de mundos melhores. Essa é a verdade. Olha o que Jesus disse. O maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Olha aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Primeiro. E segundo, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o maior mandamento. Temos a gente como referência, não é amar o próximo mais do que a nós mesmos. Igual a nós queremos o melhor para nós. Quando a gente vai ao supermercado, chega lá, a gente está numa banquinha lá, escolhendo o melhor. O pior fica para os outros. O melhor, o mais sadio, o mais bonito, o mais mimoso é nosso. Então nós estamos o que mesmo? Diante das oportunidades que Deus nos faculta para que possamos chegar mais rápido à nossa perfeição moral. É essa a nossa destinação. O projeto mais arrojado que existe para o ser humano no nosso nível evolutivo é a reforma íntima. É a mudança. Reformar não quer dizer destruir. É ir agregando o que falta, consertando o que está errado. Vivemos numa verdade relativa, não é isso? Nós temos assim um dever nesse mundo de ser bom. É para isso que aqui nós estamos. O capítulo 15 do Evangelho fala: fora da caridade não há salvação. Porque antigamente imaginava-se que fora da igreja não tinha salvação. Mas fora da caridade não há salvação. E a caridade suporta tudo. Por isso não haverá verdadeira caridade quem não se dispuser a suportar os defeitos dos outros. Porque defeito também temos nós. E olha lá, que são muito, mas não podemos assim de maneira alguma nos fazer assim uma estação de pensamentos negativos, de coisas ruins, de pessimismo, não é? A vida é boa, é maravilhosa, vamos desfrutá-la. Vamos angariar amigos, vamos ser simpáticos. Não é? Vamos ser simpáticos. Simpatia é o amor que sorri. Quando o meu coração olha para o seu coração e um sorri para o outro. Então, todas essas coisas que se nos apresentarem como obstáculos, devemos dar graças a Deus. Seja na dor, nos momentos pesados, seja nos bons momentos. Porque podemos entender que o momento da dor é o momento que nos elevamos. O momento quando está tudo legal, quando está tudo bom, quando a gente está assim com excesso até de alegria, é um momento perigoso. Primeiro porque desconectamos do alto.
E depois, porque nesses momentos podemos cometer absurdos, exageros, e que temos que responder por isso depois. Olha que maravilhoso é a gente chegar assim no final do dia e só lembrar de coisas boas. Chegarmos a uma madureza, a nossa velhice, a gente ter assim boas recordações, se sentir honrado pelo passado belo que foi construído com todos os percalços. Às vezes a gente é agraciado por coisas que só nós sabemos. E olha que na nossa juventude a gente é rodeado de pessoas que também estão querendo viver a vida ao modo deles. Há um ditado que diz que a conhecer a pessoa, ofereça-lhe poder, fortaleça, empodera essa pessoa. Aí você vai saber quem é ela. Mas é na simplicidade, nas coisas mínimas, nos pequenos detalhes, no sorriso, no muito obrigado. Sabe que lindo, que belo, quando alguém chega na nossa casa e pronuncia que a paz de Deus esteja nesta casa. São gestos. São gestos maravilhosos que confortam, que enriquecem, que fortalecem e que a nossa imagem fica fortalecida. E ao sair, desejar que Deus fique naquela casa. Fiquem todos na paz de Deus. Quando alguém estiver saindo, vai com Deus. Que Deus te guie, que Deus te proteja, que Deus te conduza. Dar as boas-vindas. Tem tanto gesto que enobrece, que cativa e que facilita, sim, o entendimento. Se queremos um mundo superior, temos que proceder como tal. Agora, quando chegar a conta, vamos pagar a conta, gente. É igual comprar na Casa Bahia. Chegou o boleto, vamos pagar para manter o crédito em dia. Porque o que fizemos é nosso. Não está chegando nada de ninguém para nós. Há coisas no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4 e item 6, fala de causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As causas anteriores são essas que se nos apresentam sem que façamos nada para isso. De repente a gente tem que encarar uma coisa tão difícil, trabalho mais do que todo mundo e não consigo juntar nada. Eu me dedico muito mais e parece que as coisas não dão certo. Eu tento ser gentil, eu tento ser carinhoso, eu tento ser amoroso, eu tento ser isso, tento aquilo, e nada. Eu sou sempre assim, encostado, calma. A nossa tarefa é amar. Vamos lembrar do Fernando Pessoa, ele diz assim: amo como amo o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Que queres que eu diga, além de que te amo? Se o que quero dizer-te é que te amo. O amor, ele é extraordinário e é uma ferramenta divina à nossa disposição. O André Luiz fala tanta coisa bonita, ele diz que o trabalho é o amor que constrói. Ele diz que a filosofia é o amor que pensa. Ele fala que o orgulho é o amor que enlouqueceu. Ele diz também que o sensualismo é o amor que se envenena. Que a vaidade é o amor que se embriaga. Mas ele diz que a razão é o amor que pensa. E a vida é o amor existencial. São muitas coisas que estão assim à nossa disposição, que é só a gente mudar a nossa ótica. Porque não tem nada errado esse mundo nosso. Não é um mundo de prazeres. Esse aqui é um mundo de provas e de expiações, onde nós somos responsáveis por tudo que fizermos. Diz o Chico Xavier que tudo que fizermos no nosso dia, simbolizado por uma folha em branco, nós estamos escrevendo uma carta para nós mesmos com os nossos atos, com as nossas atitudes, e que futuramente recebemos.
Então o melhor da vida mesmo é viver ela de uma maneira extraordinária. Porque a vida é um presente que Deus nos deu. E o que fizermos dela é um presente que damos a Deus. Possamos estar seguros de que amanhã o dia será um outro dia e melhor. Mas se a gente não esforçar para melhorar, amanhã vai ser o mesmo dia de hoje. Não vai mudar nada. Muito pelo contrário. Aquele que lamenta será um dia propício para a lamentação. O pessimista será um péssimo dia, igual ontem. Meu Deus do céu, até quando isso dura? Não acaba nunca. Pintou uma dificuldade? É problema. Vamos resolver o problema. O problema tem que ser eliminado. E tem que ser eliminado por nós. Precisamos trabalhar o problema. Precisamos dialogar com o desconforto. Por que que isso está acontecendo? Aonde que está a raiz disso? Item 4 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não encontrarmos a causa do nosso desconforto nessa vida, é porque está fora dela. Deus não criou nada que não tivesse uma utilidade. E nenhuma folha cai sem a permissão dele. Está tudo previsto nas suas leis. E se nós, ao recolhermos para o descanso, ao dormir, passando o nosso dia assim em revista, e a gente não encontrar nenhum ato, nenhuma palavra, nenhum nada que desaprove a nossa conduta diária, olha que maravilhoso. Tem tanta coisa que é supérfluo, que é coisa desse mundo, e a gente fica pego a isso. Nós nos agarramos às coisas que vamos deixar. Sabe o que acontece quando a gente deixa isso? A gente está vazio, porque tudo que a gente tinha era coisas que vai ficar. Agora, pessoas não, pessoas têm valores, não é? Pessoas, elas são hoje o que são, mas amanhã serão melhores. Diz o André Luiz que o malfeitor de hoje, esse que está equivocando, fazendo coisas erradas, será o grande conselheiro amanhã. Será um mentor, será um sábio. Nós não temos dois sentimentos, um para odiar e o outro para amar. Quando aprendemos a amar, a gente já não consegue mais odiar. Quando a gente sente que a outra pessoa merece ser beneficiada, ser zelada, a gente já não dá mais conta de prejudicar. Quantas pessoas hoje são defensores dos animais? Que advogam, que lutam para que os animais sejam bem tratados? Não é isso? Então, olha, diante da vida nós temos as oportunidades. Jesus é um modelo, está em O Livro dos Espíritos. Caridade, segundo o entendimento de Jesus, é ser bom para todo mundo. É não levar em consideração a imperfeição dos outros. E perdoar as ofensas. Olha que lindo o André Luiz falando. O perdão pode ser considerado uma luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Quantos casos tem na doutrina espírita de obsessores que depois que perceberam a bondade do seu perseguido, aderiu-se ao plano e passou a ser um companheiro de evolução. Cada vida tem um momento. Vamos viver o hoje, agora, dentro do possível, espalhando a maior bondade, o que estiver no nosso alcance. Nós sempre temos assim uma frase de consolo e de esperança para quem sofre. Tem pessoas que, olhando assim superficialmente, está muito melhor do que nós, mas nós não conhecemos a dor dessas pessoas. Então que sejamos assim esse transbordar espontâneo, de boa vontade, de voluntário da causa alheia. Olha o que São João Bosco diz. Deus nos colocou no mundo para os outros. E é através dos outros que nós chegamos a Deus. Meus irmãos, nós chegamos ao fim dessa nossa conversa. Fiquei muito feliz e agradeço muito pela oportunidade. Que sejamos então, que estejamos como voluntário da causa alheia. Concluindo a nossa conversa,
Adolfo Bezerra de Menezes nasceu em 1931, não é isso? Ele nasceu em 31 e morreu em 1900. É 20 anos mais velho, exatamente 20 anos mais velho que Eurípides de Barçanufo. Então, ele tem uma frase que diz o seguinte: enquanto a dor estiver graçando ao nosso lado, gritos e choro, e tudo isso não nos chamar a atenção, nós esperaremos em vão por um mundo melhor. Que bom que a gente tem espiritualidade. Graças a Deus. Muita paz. Então vamos, neste momento, iniciar a nossa fluidificação da água, continuando com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, para que possamos, através do intermédio dos irmãos benfeitores de luz, do Laboratório Divino de Luz, possa nos auxiliar a fluidificar essas águas, colocando um remédio necessário, específico para cada um das pessoas que aqui colocaram as suas águas e que possam receber esse bálsamo curador, essa energia, esse fluido do Laboratório Divino de Luz e que possa curar os seus males, curar não só o espírito, mas a matéria também, que possam se sentir revigorados, mais positivos, mais alegres, e os seus males possam afastar através desse remédio divino. Agradecidos, ó Pai, pelo auxílio da espiritualidade superior, que neste momento nos beneficia com essa água fluidificada. Muito obrigado, que assim seja.